Eu queria iniciar esse vídeo fazendo uma breve reflexão sobre vender instrumentos. Vender uma guitarra na vida de um guitarrista, quando você não tem outra para substituir o vazio que fica no seu peito, dói. E eu passei por isso. Vocês estão vendo que vocês não estão vendo mais a minha azul. E eu não vendi para trocá-la. É um vazio que você sente no peito, uma dor, como se um filho tivesse sido arrancado da mão da mãe. Eu não sei se eu vou superar isso. Fala família, tudo certo com vocês? Cara, eu tô muito mal, cara. Você viu aí, só gravar vídeo de React Pedalboard pra vocês vai me fazer feliz. Felizmente eu tive que vender a minha guitarra azul. E isso é muito triste, sabe? O começo do vídeo diz bem o que eu estou sentindo, mas hoje numa pegada meio de luto, meio de funeral, nós iremos fazer esse vídeo no padrão que você já conhece. Então, por favor, pela minha dor, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui qual é o board que você prefere, porque se a gente teve que vender nossos equipamentos, vamos reagir a bons equipamentos de outras pessoas, porque eu tenho certeza que só tem board legal. E se você quiser ajudar o canal ainda mais, além do like, do comentário que não custa nada e da inscrição, você aqui embaixo vai encontrar diversos links que você pode acessar, tanto por sets de violão e de guitarra para Tanque G e os melhores produtos que eu já testei, eu gostei e aprovei. Então se você gosta do meu som, se você gosta desse canal, você pode entrar aqui embaixo no AliExpress e comprar os produtos que são naquele padrão custo-benefício para todo guitarrista que é pobre. E sem enrolação, bora pro primeiro vídeo e pro primeiro board de hoje, que hoje só tem board no padrão, Nano GT, board sensacional. O primeiro board de hoje é do Renato Xavier, ele fala assim: fala mano, e aí ele manda aqui, ele não manda nenhuma descrição, ele só coloca algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui a gente vê esse board incrível, um board pequeno, reduzido, mas que é muito completo. Ele coloca que o MS50G está na função de comp, POG, vibrato e noise gate. Então a gente vê ali que ele entra no MS50G, um multistomp muito legal da Zoom, tá? Ele é muito legal porque você consegue presetar, é literalmente um multistomp, então você tem vários efeitos de ótimas qualidades, tanto as ambiências quanto as modulações são incríveis, mas você tem de tudo, desde drives a compressores a vibratos, então isso é bem legal, tá? E ele entra aí no MS50G para fazer a função de compressor e POG, o que faz sentido estar no começo da cadeia. Depois ele tem o Tonex na função drive, tá? Eu não sei se ele tá seguindo isso, imagino eu que ele vá pro BB Preamp da Shotkick Effects, um pedal absurdamente incrível, muito conhecido, muito famoso, funciona muito bem com primeiro e segundo estágio, o que é bem legal. E olha lá, o cara, ele exala o dinheiro nesse board porque ele tem um Tonex na função de drive, cara, e é muito legal. Ele falou aqui que ele utiliza na função de drive e dentro dos presets ele vai ter um Vermurran, acredito eu, porque está um pouco escrito errado aqui, mas eu acredito que seja um Vermurran, um drive incrível, OCD, The Dudge e Morning Glory, tá? Não vou comentar de todos esses drives que ele tem aqui na Tonex, mas que, cara, são ambos e todos são muito bons, então ele consegue ter todos os estágios de drive com a Tonex ali, tá? Depois da Tonex, ele não coloca a ordem, então vou comentar aqui o que acredito eu que seja. Ele vai pro trêmulo, tá? O TR2 da Boss. Esse pedal, ele é incrível, é muito legal. E por que ele é muito legal? Porque ele foi um dos primeiros trêmulos a fazer muito sucesso. A Boss sempre foi uma das pioneiras em todos os pedais de efeitos e nas modulações não é diferente. E o TR2, ele é incrível, ele é um trêmulo muito simples, você vai ter ali o Rate, o Depth e o Wave, então você vai conseguir colocar a velocidade, basicamente, se a onda é quadrada ou não, tá? Que seria a onda, e a velocidade também. Então isso é bem legal. Depois disso ele vai pro DD500 aparentemente, tá? Um digital delay muito legal da Boss, tá? Esse DD500 ele e veio para disputar mercado com Timeline, ou Timeline veio para disputar com ele na verdade. Só que ele é muito legal, você consegue presetar, você consegue colocar diversos tipos de delay, você vai ter todos os tipos de delay quase disponíveis no mercado, além de você conseguir presetar, entrar e sair estéreo, que é bem legal. Depois ele tem ali em cima o Blue Sky da Strymon, muito se fala do Big Sky, mas a verdade é que poucos guitarristas
realmente utilizam tudo que o Big Sky tem. Então, nesse caso, o Blue Sky supre muito bem. Você tem ali um favorite, ou seja, um preset. Você tem o botão bypass, onde você ativa e desativa. E você tem alguns modos ali de reverb que supre extremamente bem, tá? Como eu falei, poucos guitarristas realmente utilizam tudo que você vai ter no Big Sky. E depois ele vai para uma das melhores simulações de ampli do mundo, o Dream, tão famoso, tão famigerado Dream da UAD, tá? Os pedais da UAD fazem muito sucesso, principalmente os de preamp, porque eles são prontos, tá? O Tonex tem ótimas simulações, inclusive entre a comparação ela é mais fiel, porém você tem que ficar achando sempre uma captura, você tem que ficar achando lá uma boa, é difícil você fazer a questão de edição e editar preset, principalmente no Tonex One, e o Dream ele é pronto, e todos os pedais de preamp da UAD são prontos, então é literalmente você plugar, ele já vem com 3 cabinets incríveis, tá? Você consegue, lógico, subir novos IEs, mas nem precisa, a verdade é essa, porque ele conversa muito bem com os 3 cabinets que você tem. E uma coisa legal é que ele também tem um reverbzinho ali bem gostoso, um reverb de Melo, que é realmente o reverb que veria no Deluxe Reverb, que no caso do Dream é o amplificador que ele simula, tá? Cara, que pedalboard incrível, um pedalboard pequeno, compacto, mas que tem uma ótima qualidade, muito uma onda que eu seguiria, por exemplo. Vou tentar na verdade trazer essa onda um pouco mais compacta, mais minimalista. Gosto bastante do jeito que ele montou, inclusive sou muito fã do pedal da Boss, o TR2. Na verdade sou fã de todos os trêmulos da Boss, além dos outros pedais que não tenho o que falar, são realmente muito bons. Renato Xavier, parabéns pelo seu board, sensacional demais, tamo junto e tendo qualquer atualização envia pra gente reagir, beleza? Família, bora pro próximo board, tá? O próximo board aqui é do Matheus, no caso aqui tá como Matheus e Jocilane Gonçalves, mas basicamente quem enviou é o Matheus, e ele fala assim: sou o Matheus e quero mostrar o meu board. Mano, uso o Pure Sky com o primeiro drive, top. E antes de começar a comentar aqui, ele mandou algo no dia 19 um board e depois mandou no dia 28, tá? Ele disse que atualizou. E bora lá, né? Vamos verificar aqui as atualizações dele e vou comentar esse último board dele, tá? Ele falou assim que utiliza o tanque mini com as capturas de pedais, usando como segundo e terceiro estágio, e também bypass quando clica nela, que ela fica toda acesa e o som passa direto. Depois é pro elemento e usa o BB como reverb, tá? Mas vamos lá, vamos comentar aqui. O legal é que ele tem dois pedais que tem basicamente o mesmo som, basicamente os mesmos algoritmos, que é o tanque mini da MVAV e também a Black Box, tá? O que é bem legal. Nesse caso ele poderia utilizar só a Black Box, porque já teria tudo que tem no tanque mini, mas na questão de controlabilidade ele fez bem em colocar ali a tanque mini, então é um pouquinho diferente. Ele tem um Pure Sky ali como primeiro estágio, que é bem legal, funciona muito bem. Clone do Time Overdrive, que antes era de boutique, agora está com os direitos da MXR. Um overdrive transparente muito legal. E depois ele vai para o tanque mini, onde ele utiliza outras capturas de pedais. Imagino eu que outros drives, como por exemplo o OCD, Vermin Run, Morning Glory, infinitas possibilidades, tá? Que a tanque mini traz. Depois ele vai para a Black Box, onde ali deve ocorrer todas as modulações, e no caso os amplificadores, porque a tanque mini simula os pedais. Então ali ele consegue colocar os amplificadores e algumas modulações ou ambiências que não tem. Porém, acredito eu que todas as ambiências que tem na Black Box vai ter no elemento Mini Universe, são os próximos pedais dele, e no caso ainda teria mais que não estão na Black Box. E já comentando esses pedais, nós temos ali o casal da China, o Timeline e o Big Sky da China. O Elemento é um pedal incrível de delay, tá? Ele tem 9 modos de delay, tap tempo, função freezer, não tem preset, entrada, saída estéreo, mas pelo preço não tem nem como cobrar isso, porque o que a MVAV fez com o preço desse pedal e com o custo-benefício que ele traz, com os algoritmos que ele traz, é incrível, tá? E para quem não sabe, os algoritmos são baseados no algoritmo do Timeline V1, tá? A primeira versão, assim como o que está abaixo ali, o Mini Universe, foi baseado no Big Sky V1, então são 9 modos de reverb, e vários parâmetros ali para você mexer, então você consegue realmente ter aquela ambiência bem pesada. E o que eu sempre comento, se possível, utilizem o tipo C nesses dois pedais, porque corta e muito o ruído, tá? Então acaba tirando bastante o ruído e eu sempre coloco isso. E ali embaixo ele vai ter um MVAV chocolate, onde provavelmente ele pode controlar tanto a tanque mini
quanto a Black Box, tá? E uma coisa legal do Tank Mini que eu quero comentar é a questão da portabilidade, tá? Hoje eu partilho muito, como eu já tenho Tank G, não faz sentido eu comprar Tank Mini, não por agora pelo menos, mas por questões de portabilidade e tamanho no board, cara, vale muito a pena. Ela é quase do tamanho do Mevave Chocolate, o Mevave é um pouquinho mais comprido e ela é um pouquinho mais alta, mas cara, vale muito a pena. Os algoritmos são iguais, na verdade, da Black Box, iguais também do Tank G, por um tamanho muito reduzido, e isso ajuda muito no board reduzido. Inclusive, esse board dele tá incrível e ele consegue ter quase todos os tipos de som, tá? Então, Matheus, cara, parabéns pelo seu board, tá muito completo. Gostei bastante de como você montou o seu board, porque principalmente você tem muitas opções de drive, muitas opções de modulações, e você está utilizando um pedal somente, que é a Tank Mini, assim como segue basicamente a mesma lógica do último board que nós reagimos, de colocar os pedais de drive em um multi-stomp, tá? Em um multi-efeito, onde você consegue colocar capturas para ter uma qualidade melhor. E você tem só um pedal, então você com um pedal consegue resolver sua vida no quesito drives, e ele coloca ali um Pure Sky só para vir um primeiro estágio mais orgânico, que eu gosto bastante, tá? Então, Matheus, parabéns pelo board sensacional, top demais, tamo junto, e tendo qualquer atualização, envia pra gente, beleza? Família, bora pro próximo board do Leonardo Guimarães. Ele manda um textinho aqui bem legal, então vamos lá. Ele manda assim: olá meu amigo Nano. Olá, mano, você tá bem? Ele fala assim: sou Leonardo Guimarães de João Pessoa, na Paraíba. Segue a foto do meu pedalboard e a atualização que ele coloca aqui, tá? A gente vê inclusive essa guitarra linda dele ali em cima, fosca, e esse incrível board aqui embaixo, tá? Nível profissional, realmente, tá? Vamos lá. Ele coloca aqui: o board é da Hands e mede 60/30. Muita gente pergunta o tamanho do board, tá? Então, se você vai mandar, escreve o tamanho do seu board também, para que o pessoal tenha ali uma boa base na hora de montar o seu board também, porque muita pessoa pergunta o meu e provavelmente tem dúvida de vocês também, então é sempre legal trazer. Ele diz que a fonte é uma ISO Power 7, fonte sensacional da Landscape, tá? Suporta até 7 pedais, mas pela amperagem você consegue ainda colocar ali em dual chain, né, no caso, ou seja, aqueles cabinhos que são vários, você consegue ligar seus 3 drives tranquilo em uma única entrada, já que drive gasta bem pouco. E aí ele já fala sobre a cadeia, tá? A cadeia dele entra no compressor, tá? É o comp da Howie, que ele coloca aqui, bem legal, que provavelmente fica embaixo do board, tá? Já que nós não vemos aqui. Então entra no compressor o comp mini da Howie, aquele bem pequenininho, bem famoso, que realmente é muito bom, um dos melhores compressores que nós temos do AliExpress. Depois ele vai ali para o afinador Polytune Mini, não tenho o que falar, melhor afinador do mercado. Ele é polifônico, então você consegue bater todas as cordas, ele mostra quais estão desafinadas e você vai direto, tá? Então poupa muito aquele de bate a mi, bate a lá, bate todas as cordas até você achar qual é a que está desafinada. Isso é bem legal, na verdade. Depois do afinador, ele vai pro Tender Octave Mark II, tá? Tender Octave é um pedal muito legal, tá? Esse, no caso, é o Mark II, mas o Tender Octave ele ficou muito famoso porque quando ele foi lançado, a V1 dele era literalmente um clone 1 para 1 do POG, e nós sabemos que o POG é um pedal extremamente caro. Ele veio pelo 1/3 do preço do POG, com os mesmos algoritmos, tá? Até ele tomar ban da Electro Harmonix, porque realmente não tem como, né? O POG é um pedal consolidado, alguém vem, copia 100% o seu sistema, os seus dados, e coloca em um pedal que custa 1/3, que realmente quebrou. Ela entrou com um processo, ganhou esse processo e aí teve que ser descontinuado, tá? Depois ela lançou esse Tender que teve Mark II, que é muito legal também, segue a mesma linha. Os algoritmos são um pouco alterados ali, logicamente, porque se fizesse novamente acabaria tomando outro ban, mas realmente é muito bom. Depois vai pro Protein ali, imagino eu que seja o original, tá? Pela caixa aqui, imagino eu que seja o original. O Protein da Brownie Amplification é um pedal extremamente caro de drive, tá? Muito caro mesmo esse pedal. Se você tem curiosidade de saber, pesquisa aí, não vou falar. Pedal muito caro, mas que ficou muito famoso, tá? Porque você vai ter ali todos os estágios de drive, basicamente um único pedal. Você tem ali o lado verde e o lado azul, onde você tem ali 2 níveis de ganho bem legal, muito parecido com o que nós temos no Double Barrel, por exemplo, da JHS, ou em outros pedais como o The Duelist também, que é muito famoso e muito caro. Então esse pedal ele faz muito sucesso, ele é muito bom, e se você abre ele também, um ponto interessante é que você consegue alterar ainda mais a tonalidade dele. Ele tem umas chavinhas internas, assim como o The Duelist, o que é bem legal, mas não precisa, para ser muito sincero, até porque a Brownie Amplification manda muito bem. Depois ele vai para AT da Angry Charlie, na verdade, tá? Esse Angry Charlie aqui
Eu não sei se é o original da JHS, imagino eu que não pela caixa, mas que basicamente o Angry Charlie é um pedal bem pé na porta, uma signature do Andy Timmons lançado pela JHS, ou a versão original na verdade, eu não sei se essa não é original, se é um clone, mas basicamente a versão que eu conheço é a vermelha, não sei se tem essa versão, se tiver muito bonito por sinal, tá? Mas o Angry Charlie basicamente é um pedal bem high gain, bem pé na porta, você consegue chegar em níveis de ganho bem mais modernos e você, nessa versão, tem 2 foots onde você consegue ainda boostar, tá? Então, além da versão original do JHS, você tem diversos clones 1 para 1 perfeitos, tá? Inclusive algumas empresas aqui do Brasil, que imagino eu que seja, tá? Não sei, comenta aqui por gentileza se eu estou falando corretamente, mas muitas empresas fazem pedais muito legais baseados nesse daqui, tá? Depois do Angry Charlie, ele vai para o pedal de volume do Dunlop Mini e ele utiliza o pedal de volume após toda a cadeia de drives dele, porque ele não quer controlar ganho no pedal de volume, tá? Então isso é um ponto bem legal, que eu posso trazer um vídeo falando mais pra frente para vocês sobre o pedal de volume antes dos drives ou depois dos drives, tá? Mas basicamente, antes do drive você altera o ganho de todo o seu som e depois você só altera realmente a saída, o volume. Tá, então aí varia muito de gosto a gosto. Eu gosto de usar antes porque eu gosto de ter o máximo de controle possível no pé e eu já me acostumei, tá? Depois vai para um Ampere 2, Ampere 2 Stop, cara, essa pedaleira já era incrível, já era sensacional. Você já conseguia fazer dual, no caso você conseguia fazer uma cadeia de sinal 100% em estéreo, então você consegue fazer um dual reverb, um dual delay, por exemplo, de uma forma, um true, na verdade, né? Seria um true dual delay, porque realmente é uma cadeia separada. E depois teve uma atualização da Rottone onde ela trouxe capturas. Então, depois dessa atualização de capturas, a Ampere 2 Stomp realmente ficou matadora. Não tem mais nenhuma, já não tinha na verdade nenhuma pedaleira competia com o nível de custo-benefício, e agora realmente não tem, porque realmente com as capturas veio para matar tudo. Depois ele vai no timeline, tá? Onde ele fala aqui, até inclusive os efeitos que ele utiliza. Ele utiliza um dotted, um dual, um reverse e um quarter tal, que são bem legais e bem difíceis de ver, tá? São realmente, além do dotted, que é mais comum, o quarter e alguns outros, como por exemplo, o reverse já é mais comum, mas o dual e o quarter são delays difíceis de ver, porque não é todos os pedais de delay que tem, então só um pedal tão completo quanto o timeline teria esses modos. Ele tem entrada e saída estéreo, você consegue presetar tap tempo, o que você tem de melhor você vai ter no timeline, e o que você tem de melhor de reverb você vai ter no Big Sky, mais ou menos a mesma função, onde você vai ter ali questão de tap tempo e você consegue utilizar também a questão de dual reverb, você vai ter ali alguns efeitos legais, você consegue utilizar os 1000 algoritmos que vai ter, ele tem entrada e saída estéreo, assim como todo bom pedal, e cara, faz muito sucesso. E eu não comentei na verdade aqui, antes do timeline do Big Sky ele vai ter ali um Juliana, tá? Então cara, Juliana Chorus, um dos melhores pedais que você vai ter de chorus e vibrato do mercado, tá? Ele coloca que utiliza inclusive mais em vibrato do que em chorus, o que é bem legal. E cara, eu tenho muita vontade de testar esse pedal, não sei se esse é o da Lee Rock ou da Walrus Audio, mas a verdade é que os dois são realmente muito bons, e é um dos pedais de modulação que eu tenho muita vontade de testar, porque ele realmente é muito bom. Inclusive muitos guitarristas consideram o melhor pedal de chorus da vida, porque ele realmente faz sucesso e realmente é muito bom, tá? Cara, não tenho o que comentar. Ele coloca que utiliza a Telecaster da Square, que está acima, que ele disse que também era originalmente laranja, agora está preto fosco, e também uma Stratocaster Fender americana 2012, que ele disse que era o sonho de consumo. Ele fala: abraço meu irmão, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe, e pediu também a confirmação do recebimento do e-mail. Cara, meu, top demais, não tenho o que comentar. Ótimas guitarras para começar, tá? A gente tem uma Fender e uma Square, então isso também é um sonho de quase todo guitarrista que ainda não conquistou. E depois você vai ter ali ótimos pedais, você vai ter o que você tem de melhor em ambiências e em modulações também. O melhor que você vai ter em amplificação, no caso amplificação com a Ampere, que você tem ótimos algoritmos hoje, e também o melhor que você pode ter na questão de drives com o Brownie, principalmente, já resolveria a vida. Coloca o Angry Charlie no final, perfeito, não tenho o que comentar. Cara, a gente finaliza com esse board incrível, muito bom, uma qualidade absurda, uma caixinha de altoides para dar aquele up no som que todo mundo sabe, e top demais, família. Show demais, hoje só board top, me deixou um pouco mais alegre depois do luto da perca da minha guitarra,
mas que eu ainda vou continuar triste pelo resto da semana. Então me ajuda aí, deixa seu like se você chegou até aqui, comenta qual é o board que você mais gostou, qual é o board que mais faz sentido para sua realidade e se inscreva no canal também se não é inscrito. Assistiu quase 20 minutos de vídeo e não se inscreveu, é vacilo, então para o que você tá fazendo e se inscreve até você ir pro próximo vídeo, beleza? Família, esse foi o vídeo de hoje, obrigado a todos que enviaram o pedalboard, tamo junto, Deus abençoe e fui!